RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos com a tag Banrisul. E Bred, tudo para celulares. Boa noite. Boa noite. Quase 10 anos depois de desaparecer no interior de São Paulo, um homem volta a ter contato com a família. Mauri sofre de esquizofrenia e foi encontrado vagando pelas ruas de Santo Antônio da Patrulha. Ele não sabia dizer o nome e nem de onde era. Eu fui trabalhar, minha mãe saiu para ir para hemodiálise, que ela fazia. Ele ficou de buscar um cigarro no centro, foi e não voltou. Forte chuva e temporais causam estragos em grande parte do estado. Mais de 6.500 estudantes não tiveram aulas na região central do estado por causa das condições do tempo. E veja também para que servem os alertas emitidos pela Defesa Civil. A partir de agora, no RBS Notícias. Um mistério de quase uma década foi solucionado graças a uma impressão digital e uma foto. Uma família de São Paulo reencontrou um parente perdido aqui no Rio Grande do Sul com a ajuda de um banco de dados integrado. O abraço apertado pôs fim a uma espera de quase 10 anos. Maria Aparecida, que vive no interior de São Paulo, reencontrou o irmão, Mauri, de 45 anos, em um abrigo social de Santo Antônio da Patrulha. Eles não se viam desde julho de 2014, quando ela e a mãe voltaram para casa e não o encontraram mais. Eu fui trabalhar, minha mãe saiu para ir para hemodiálise, que ela fazia. Ele ficou de buscar um cigarro no centro, foi e não voltou. Durante todo esse período, a família não perdeu a esperança de descobrir onde Mauri estava. Mas Dona Zilda, a mãe dele, morreu há 6 anos sem saber se o filho estava vivo. Minha mãe chorava todo dia, chorava e tudo que ela fazia era só para encontrar o Mauri. O povo falava, eu vi o Mauri lá em Campinas. A gente ia para Campinas. Eu vi o Mauri em Hortolândia. A gente ia para Hortolândia. A gente não tem noção de o tanto que a gente andou procurando ele. Mauri sofre de esquizofrenia e foi encontrado vagando pelas ruas de Santo Antônio da Patrulha. Ele não sabia dizer o nome e nem de onde era. Foi quando os moradores resolveram pedir ajuda do Ministério Público para tentar resolver esse mistério. As digitais de Mauri não foram encontradas pelo Instituto Geral de Perícias do Estado, mas ele acabou identificado através da rede integrada da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E aí veio o retorno lá de São Paulo, né, que ele realmente era de lá, né? Aí veio o nome dele, Mauri, e que ele constava como desaparecido, né? Então, o que nos deu uma esperança, né, de que tinha algum familiar em busca dele. Para ajudar famílias como a do Mauri, o Ministério da Justiça intensificou há 2 anos a campanha para que as famílias de pessoas desaparecidas doem material genético para ajudar na identificação. Entre 2021 e 2023, 84 pessoas foram identificadas no Rio Grande do Sul. A gente solicita que familiares que têm alguma pessoa desaparecida procurem a delegacia mais próxima e peçam para fazer parte do banco de pessoas desaparecidas, o banco de perfis genéticos. Elas vão ser orientadas a comparecer ao posto médico legal mais próximo, no caso do interior, ou aqui na capital, aqui no Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais do IGP. É uma coleta normalmente de saliva ou uma amostra de sangue e o processamento também é muito rápido, às vezes na mesma semana a gente já tem o perfil dessa pessoa inserido, né, dentro do banco. Importante salientar que não tem custo algum para a pessoa, então é um serviço público gratuito, né? Graças a iniciativas como essa, outras famílias vão ter a chance de viver momentos de recomeço, como o da Maria e do Mauri. Acho que o dia mais feliz da minha vida, saber que ele estava vivo, que ele estava bem. Eu nem acreditei na hora que eu vi a foto, porque foi Deus que preparou isso, né? Deus guardou ele aqui para nós e agora é um momento oportuno de ele voltar.
2 pessoas foram presas hoje numa operação contra uma quadrilha que roubou 30 toneladas de fios de cobre do centro de distribuição da CE Equatorial em Porto Alegre. O roubo foi em janeiro deste ano. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos entraram armados e renderam funcionários e seguranças da empresa. Usaram empilhadeiras para colocar as bobinas de fios em caminhões. A polícia investiga a participação de outras pessoas no crime. Temporais voltam a causar problemas em grande parte do estado. Veja também a previsão do tempo para amanhã a seguir. Temporais causam estragos e transtornos nas regiões norte e noroeste. Sede Nova voltou a ser fortemente castigada. A Franciele Alonso atualiza agora a situação do município. Boa noite, Franciele. Boa noite, Simone. Olha, 80 casas foram destelhadas em Sede Nova, 5 prédios públicos danificados, entre eles um posto de saúde e também uma escola que precisou suspender as aulas hoje. 7 pessoas precisaram sair de casa e estão abrigadas em amigos e parentes. Sede Nova, que ainda se recuperava do temporal do mês de julho, que destruiu cerca de 80% da cidade. Em Erechim, 34 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O município decretou situação de emergência nesta tarde. A cidade registrou mais de 30 pontos de alagamentos e 4 casas precisaram ser interditadas por risco de desabamento. Em Panambi, a preocupação é com o rio Fiuza, que corta a cidade. O nível dele está quase 3 metros acima do normal. A água já invadiu algumas ruas. Por enquanto, nenhuma casa foi atingida. Situação complicada também em Iraí. Por lá, o Rio do Mel transbordou, já atingiu algumas residências. Cerca de 40 famílias precisaram sair de casa. A cidade está sem luz e sem sinal de internet. Em 3 de maio, pacientes precisaram ser realocados, removidos, depois que um raio atingiu o gerador do Hospital São Vicente de Paulo. Em Frederico Westphalen, choveu mais de 200 milímetros nas últimas 24 horas. 13 municípios aqui da região estão completamente sem luz. A RGE diz que trabalha para restabelecer o serviço o quanto antes para mais de 38 mil clientes aqui da região. Eloy. Franciele, muito obrigado. E o Centro-Oeste gaúcho também foi muito atingido pelas chuvas. O Maurício Rebelato atualiza a situação para a gente. Oi, Maurício. Boa noite a todos. Em muitos municípios da região central, ruas e estradas ficaram alagadas porque choveu muito em poucas horas, mais de 100 milímetros em muitos municípios. Com isso, aproximadamente 6.500 estudantes ficaram sem ir às aulas hoje. Aqui em Santa Maria, no principal acesso à cidade pela BR-158, entre Itaara e Santa Maria, há bloqueios. Ainda na rodovia tem pedras, árvores e muita terra, o que faz com que o trânsito precise ser desviado. Veículos leves podem acessar a estrada do Peral, veículos pesados precisam fazer um desvio maior e linhas de ônibus também sofreram alterações em função desse ponto de bloqueio. De acordo com a vistoria feita nessa tarde, não há previsão de liberação deste ponto. Já em São Francisco de Assis, 60 casas ficaram alagadas e estradas do interior bloqueadas. Em Mata, a água invadiu casas, agências bancárias e os prédios da prefeitura e do museu. Uma encosta desabou no centro da cidade. Já na fronteira oeste, no município de Alegrete, foi registrado o maior acumulado de chuva, mais de 140 milímetros, de acordo com o CEMADEM. Chuvarada que provocou alagamentos em pelo menos 3 bairros. E os demais municípios da fronteira oeste também estão em alerta em função da cheia do Uruguai. Hoje, Uruguaiana e São Borja decretaram situação de emergência por causa da cheia. Nas 2 cidades, mais de 500 pessoas estão fora de casa. Eu volto com vocês. Obrigada, Maurício. Falando do centro e do oeste, e esta noite ainda tem risco de temporal em toda a metade norte. Tem alertas para amanhã também, com ventos de até 100 km por hora no noroeste e norte e até 60 por hora na parte mais alta da serra, na divisa com Santa Catarina. No próximo mapa, a gente vê o volume de chuva. Nas regiões onde chove, também pode cair granizo. O volume mais alto deve ser na parte em azul mais escuro,
no alto do mapa, principalmente entre a tarde e a noite. Enquanto o tempo segue instável no oeste, no centro, no norte e no noroeste, nas outras regiões pode ter muitas nuvens, mas o sol aparece e não deve chover. E esfria mais. Mínima de 4 graus em Caçapava do Sul, onde pode gear, e a máxima fica em apenas 18 em Rio Grande, 19 em Santa Cruz do Sul e 20 em Porto Alegre e também em Santa Rosa. A seguir, veja como proceder depois dos alertas emitidos pela Defesa Civil. Nós já voltamos. Enquanto as mudanças climáticas aumentam os riscos de desastres naturais, os sistemas de alertas precisam ser mais eficientes e atingir o maior número de pessoas. Na reportagem de Jonas Campos, saiba como usar o serviço de mensagens da Defesa Civil e adotar medidas de proteção. Hoje, a Defesa Civil do Estado emitiu o mais recente alerta para risco de inundação do rio Taquari, em elevação gradativa a partir de Encantado. Esta mensagem foi postada também nas redes sociais. Em Roca Salles, às 4 da tarde, o Taquari estava com 12 metros e 28 centímetros, a menos de 4 metros da cota de inundação. As informações que chegam aí no seu celular são captadas em estações como esta, aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 30. Elas alertam sobre eventos climáticos considerados extremos, como tempestades, tornados e enchentes. Servem para você se prevenir, adotar medidas para se proteger. Ontem, por exemplo, a Defesa Civil enviou para o celular de um morador de Porto Alegre a primeira mensagem às 9h03 da manhã. O texto alertava para chuva forte, descargas elétricas, eventual queda de granizo e vento forte. O evento climático ia até às 10 da manhã. Em seguida, outra mensagem estendia o horário do alerta até às 4 da tarde. Às 15h45, o prazo de duração do mesmo alerta climático foi novamente ampliado para 9 da noite. Uma nova mensagem descrevia outro cenário. Desta vez, alertava para alagamentos, cheias em arroios e inundações gradativas, em córregos e regiões ribeirinhas, válido até às 4 da tarde de hoje. Prestar atenção em todas as informações é importante porque cada alerta ele é personalizado de acordo com o risco que foi identificado. A gente sempre tem que ver qual é a informação. Então, se é descargas elétricas, a gente procura adotar algumas medidas de prevenção. Tirar objetos eletroeletrônicos da tomada, não se expor a risco. Por exemplo, inundação, eu vou ter que verificar com o meu município se é necessário ou não que eu saia de casa, quais são as providências que eu vou ter que tomar. Porque essa parte da providência inicial, né? Geralmente quem dá esse atendimento primário é o município que vai dizer, olha, a gente precisa tirar essas pessoas de casa, precisa encaminhar para abrigos públicos ou precisa, adotar uma outra providência que seja, que vai garantir a segurança dessas pessoas. Outra fonte de informação disponível para a população é o site do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Os mapas em amarelo, laranja e vermelho ilustram a gravidade de um vendaval, inundação e volume de chuvas. Já o aviso vermelho, esse sim, é o último nível de aviso, tem uma chuva volumosa, mais de 100 milímetros por dia, causa além desse transbordamento de rios, tem também a previsão de tempestades com ventos acima de 100 km por hora. Esse geralmente é um aviso mais forte para as situações que a gente está tendo nessas últimas semanas. Em Santa Catarina, a Defesa Civil também usa o sistema de envio de alertas por mensagens de texto, o SMS. Tanto lá como aqui no estado, a pessoa precisa mandar uma mensagem para o número 40199 com o número do CEP da rua onde mora. Automaticamente passará a receber os avisos. Mas em dezembro, Santa Catarina vai passar a usar um sistema que dispensa o cadastramento do celular. Os celulares não precisam estar cadastrados para receber. Então, basta estar dentro da área de cobertura da antena, onde está dentro do polígono de alerta, que eles receberão esses alertas por mensagem de texto. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil também estuda modificações para aumentar o número de pessoas atingidas pelos alertas climáticos. Hoje, 39 gaúchos estão cadastrados no número 40199, o que equivale a 7% da população. Agora o futebol, a dupla Grenal volta a campo amanhã pelo Brasileirão. Pensa daqui,
Conversa de lá. Só assim para tentar resolver os problemas da dupla Grenal para a rodada de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Inter, que embarcou para Salvador no início da tarde, tem 8 desfalques para encarar o Bahia. Entre eles, os titulares Rocher, Johnny, Arangues e Valência, que estão com as suas seleções. O René, suspenso pelo 3º cartão amarelo, dá lugar ao Dalbert na lateral esquerda. Não tem outra opção, é ganhar ou ganhar. A gente está trabalhando forte e firme para isso. E vamos batalhar até o final, vamos lutar até o final para botar o Internacional onde merece estar. Para o Renato Portaluppi, os problemas são parecidos. Lesões, suspensões, jogadores a serviço dos seus países e que desfalcam o Grêmio contra o Atlético Paranaense na Arena. Para piorar, as ausências tricolores concentram-se quase todas no meio-campo. O único jogador de marcação disponível no setor é o PP. Se fechar um ferrolho contra o Atlético e atacar em bloco, dá para fazer isso daí sim. Dá para sair num 2-1 bem tranquilo. Vamos ter a coragem e fé. Mesmo com desfalque? Mesmo com desfalque. É só o pessoal se dedicar bastante que com certeza vai dar, hein? Resta para a dupla Grenal fazer os problemas se transformarem em soluções para buscar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Outras notícias no Jornal Nacional, que também começa mais cedo, às 7h30. Boa noite. Até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos com a tag Banrisul. E Bred, tudo para celulares.